Vamos lá? Posso Pode. começar, Deise? Pode. Uma boa noite a todos, meus amigos aí. Então, vamos tentar falar de colagem com vocês, que é um assunto que todas as mulheres gostam de saber, têm interesse em saber. E a maneira em que a gente vai tentar colocar o colágeno hoje é uma forma mais ampla, tá certo? É não pensar em colágeno só a nível de pele. Você pensar que o colágeno nada mais é que um peptídeo, tá? E quando você fala de peptídeo, você está falando de aminoácido. Quando você fala de aminoácido, você fala de proteína. Então, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tudo são peptídeos, começam com um aminoácido. Você tem um aminoácido, a associação dos aminoácidos, se você junta mais de até 50, você faz os peptídeos, que frequentemente vocês usam peptídeos na forma de creme, na forma de pó, na forma líquida. Com frequência, vocês usam esse tipo de peptídeo, que é o aminoácido. Quando essas ligações dos peptídeos passam de 50, acima de 51, você tem um polipeptídeo, tá? Então você tem um polipeptídeo. Quando você tem mais de 100 ligações de aminoácidos, aí você tem uma proteína. Então, na verdade, você tem uma proteína. E por que a gente está falando isso? Porque, na verdade, o colágeno nada mais é do que uma proteína, do que um aminoácido. Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, quando você pensa na forma de pele, colágeno na forma de pele, você vai dividir a pele em epiderme, derme, hipoderme. E dentro, no meio da sua pele, tem a derme, é onde você tem uma maior quantidade de quê? De colágeno, de elastina, quer dizer, de aminoácidos, de proteínas, tá certo? Você tem proteínas que se juntam, viram peptídeos, e que são o colágeno que a gente tanto quer. Você pode utilizar o colágeno de várias formas, tá certo? Vocês normalmente usam essa estimulação na produção do colágeno, que quem produz o colágeno são os fibroblastos, tá? Então, as células que produzem os colágenos da pele são fibroblastos. Mas quando a gente fala também de colágeno, de articulação, que é tão importante, nós estamos falando de quê? Osteoblastos. Quando você fala de coração, você está falando de miócitos também. Então, nós temos que entender que todos os nossos tecidos, eles têm na sua estrutura, na sua organização, você tem proteínas, que são a elastina, o colágeno, tá? É importante colocar para você que a diferença do colágeno para a elastina é que o colágeno, na verdade, ele vai estar mais presente na pele. E a elastina, que também é um peptídeo, a diferença do colágeno para a elastina, na verdade, é o tipo, quantidade de aminoácidos que estão ligados. Então, normalmente, o colágeno, você tem 3 principais aminoácidos, e a elastina você tem 4. E você usa a elastina, o nome está dizendo que é a elasticidade, mais no tecido cardíaco, na parte cardiovascular, que você tem a distensão arterial, ou mesmo a diástole. E quando você fala de colágeno, você está falando mais de articulação, você está falando mais de pele, tá certo? Então, você tem que pensar dessa forma. Hoje em dia, o que a gente está tentando passar para vocês hoje? É que nós podemos fazer o estímulo, o crescimento celular na sua origem. E a sua origem quem é? O fibroblasto, o osteoblasto, o miócito. Então você tem hoje os peptides, os peptídeos, quer dizer que você já existiu antes, mas na forma oral, tá? Que você tem várias medicações, mas hoje nós temos os subcutâneos, tá certo? Em que você vai agir de várias formas. Você tem os peptídeos subcutâneos, que você usa, como o GHR, o Grow Hormone, que vai liberar a nível de hipotálamo, estimular a sua hipófise. Você pode pegar o Grow Hormone, também o peptídeo, que é o GHRPR, que você age a nível periférico, tá? Então vamos ser claros com vocês. O que a gente vai tentar falar para vocês hoje é que não é necessário, obrigatoriamente, ou somente utilizar tratamentos estéticos, por exemplo, que nós usamos na prática de esfoliação de pele para estimular o fibroblasto. Que não é necessário, obrigatoriamente, você usar o PRP,
para estimular também, através dos fatores de crescimento, o que você quer, que são os fibroblastos. Você não precisa, você pode usar sim peptídeos de forma subcutânea, e você tem mais de 500 peptídeos, porque essa associação, essas ligações de aminoácidos são bastante variadas. Você tem mais de 200 aprovados já pelo FDA, pela Food Drug Administration. E é muito importante a gente entender que por que eles estão aparecendo mais agora, os polipeptídeos, os peptídeos? Porque, na verdade, hoje você tem essa liberação para você utilizar. Então, é legal você usar os peptídeos. E quando você fala de hormônio de crescimento, aí você entra numa área que você vai estar usando uma química, mas uma química que não é liberada pelo FDA. Então, os peptídeos, na verdade, eles vão nas células originárias, células mães nossas, né? E toda célula nossa tem uma célula mãe. Então, você vai utilizar para estimular essa célula mãe, tá certo? Quer dizer, você vai gerar a produção da proteína, do peptídeo, ou do colágeno, quando você estimula a produção a nível da célula mãe. Então, quando você usa o GHRP, que é o peptídeo, você inibe a somatostatina, e essa inibição da somatostatina faz com que o hormônio de crescimento seja estimulado, estimule o IGF-1, que vai levar ao estímulo aos fatores de crescimento vascular, tecidual, epitelial, tá? Você também tem o GHRGH, que é uma forma diferente de estimular, quer dizer, ele vai estimular a dipotálamo em relação à hipófise, tá? Você já não age mais da periferia inibindo a somatostatina, não. Você vem dar o hipotálamo para a hipófise, e você consegue, dessa forma, estimular de novo o GH. E esse GH estimula o IGF-1. E aí você vai ter o estímulo na produção dos fatores de crescimento tecidual, fator de crescimento vascular, quer dizer, a angiogênese, o crescimento das células. Quer dizer, é nessa tipo de tratamento que a gente quer colocar hoje para vocês. Quer dizer, é uma droga nova, sim, não é muito utilizada ainda, não. O custo é barato. E qual é a grande vantagem dela também que a gente tem que colocar para vocês? É que quando a gente utiliza ela a nível subcutâneo, você não vai ter uma melhora especificamente da sua pele. Você vai ter melhora do seu coração. Por exemplo, eu estou ouvindo aqui agora um amigo meu, Guga, que está na minha frente aqui. A gente conhece muito bem uma coisa chamada insuficiência cardíaca diastólica, que é o endurecimento do coração. E que, na verdade, quando você usar o GHRP6, você vai ter um amolecimento, vamos dizer assim, uma melhora do seu colágeno, você vai ter uma melhora da sua insuficiência cardíaca diastólica, você vai ter uma melhora da sua pressão arterial. Então, a melhora da pressão arterial, ela está diretamente relacionada à sua pele. Então, se sua pele está mais bonita, ela está mais clara, se ela está mais úmida, o seu corpo vai estar da mesma forma. Então, os peptídeos, na verdade, eles agem de uma forma mais ampla e vão estimular a célula-mãe, que é o stem cell. E essa célula-mãe vai fazer com que haja um crescimento das células como um todo, através do estímulo dos fatores de crescimento, seja ele epitelial, vascular, tá certo? Quer dizer, essa é a nossa função. Hoje, o objetivo é passar para vocês. Não é obrigatório utilizar somente o creme, tá bom? Peraí, eu quero fazer uma pergunta. Vamos entender. Pergunta. Então, a gente vai lá. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. A gente vai lá, faz subcutâneo. Isso. Tá? Aí daí ele vai pra onde? Ele vai agir onde? Então, vamos lá. Você tem especificamente vários tipos de peptídeos, como eu falei anteriormente, tá certo? Certo. Dependendo da combinação. E como é que você escolhe? O GHRH, que sai do hipotálamo e vai na sua hipófise, e na sua hipófise ele estimula a produção de GH, e o GH faz com que o seu fígado e ossos e músculos produzam o IGF-1. E aí você produz os fatores de crescimento. Se você usa o GHRP, aí é diferente. Aí você tem, a produção é periférica do seu fígado, ele vai na sua hipófise, inibe a somatostatina, que libera o seu GH, que libera o GF1 e acaba fazendo o crescimento vascular, epitelial do mesmo jeito. Então, na verdade, pode perguntar, Adriana.
Tá. Então, como é que você escolhe a via que você quer atuar? Tem alguma diferença ou qualquer uma das duas? Então, vamos lá. Existem várias... A sua resposta é bem ampla, por exemplo, depende do peptide que você vai usar. Isso. Se você usar o BPC 5157, por exemplo, que é produzido no estômago, que ele é muito bom para ferida, para cicatrização. Isso. Certo? Esse, por ser origem no estômago, ele não sofre ação muito grande, porque as ligações peptídicas normalmente elas são frágeis, tá? E eu não sei se vocês lembram, mas é comum os médicos dizerem que quando você usa colágeno oral, a absorção não é total, não é grande. Uhum. E por quê? Porque as ligações peptídicas elas são fracas. Sim. Mas esse BPC 157, por exemplo, por ser produzido no sistema digestivo, ele tem uma absorção boa, 80%. Certo? Aí os dermatologistas, eles gostam mais disso. Os ortopedistas gostam mais desse, porque você vai ter uma ação mais específica nesse órgão. Como eu gosto de agir de uma maneira mais ampla, medicina integrativa, que eu quero que você tenha uma melhora do cabelo, da pele, do coração, do vaso, do seu fígado. Então, nesse caso específico, eu prefiro usar o subcutâneo. Então, por que usar o subcutâneo? Por a ação ser mais ampla no seu corpo. Certo. Por que usar o local? Porque você quer uma coisa mais específica. O importante é que o custo também não é tão alto assim, tão diferente. E os efeitos colaterais também, que vocês podem estar pensando que podem existir grandes, desde que você saiba a dosagem e use de uma maneira correta. E é interessante também, desde que você fez a pergunta, você não precisa ir na clínica. Quer dizer, o subcutâneo é uma medicação como qualquer outra do diabético. Quer dizer, você deve, inclusive, usar em casa. Tá? Você vai usar, não é na clínica, você vai usar em casa, sozinho, praticamente indolor, e a resposta é rápida. Tá? Tá. Outra dúvida. Foi falado muito no estímulo do GH, né? E as pessoas ficam com receio de utilizar o GH, né, nas formas que a gente tem aí no mercado, né? Às vezes é até indicado, como você indicou algumas vezes para alguns pacientes, e eles ficam com receio de utilizar. Então, na verdade, o peptídeo, ele vai estimular o GH sem você não necessariamente utilizar essas medicações, tudo que a gente tem aí no mercado para outras coisas, vamos dizer assim, né? Para outros objetivos. Isso, vamos tentar te explicar melhor, na verdade. O medo do GH é o medo do hormônio. Isso. Tá? E como ele é hormônio de crescimento, as pessoas têm medo que, como vai crescer a célula benigna, cresce a célula maligna. Isso. Então, você deve saber que a única contraindicação dos peptídeos são pacientes que têm história ou câncer em atividade. História de câncer ou câncer em atividade. É a mesma contraindicação do GH. Então, na verdade, os peptídeos, você tem só essa contraindicação. Certo. A questão do uso do GH é mais complicado, porque como você está diretamente usando já o próprio hormônio, você tem que ter uma noção precisa da quantidade que você vai usar, para que você não iniba o seu próprio estímulo, tá certo? Agora, o que é o principal saber? Como o FDA torna essa droga GH ela ilegal, acabou. Nós só temos como utilizar os peptídeos. E os peptídeos, na verdade, eles são muito numerosos e eles não vão ter efeitos colaterais. Por quê? Porque você vai usar fisiologia. Vamos fazer um exemplo simples para vocês entenderem. O mesmo do GH é o mesmo uso da testosterona causar câncer. Ok. Mas se você usa o tribulus terrestre, o ácido aspartico, esses outros estimulantes, para que você estimule a sua testosterona, você não tem medo. Certo. Porque é o seu próprio corpo vai está produzindo hormônio. Tá? Então, quando você usa o peptídeo, você elimina esses efeitos colaterais exatamente por essa razão. Porque, na verdade, foi essa a dúvida. Estimula isso. O seu corpo é que vai produzir o seu GH. Então, vai ser produzido de uma maneira equilibrada. Agora, se você usa o GHRH, você vai ter o estímulo de cima para baixo, ele estimula o hormônio de crescimento diretamente.
Mas se você usa o GHRP, não. Aí você vai ter uma inibição na hipófise de um outro hormônio chamado somatostatina, e aí sim, a somatostatina, como inibia o GH será liberado. Entendi, tá certo? entendi. Então, hoje, na prática, nós utilizamos até os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Você pode usar. Por quê? Porque você imagine que vai chegar no seu consultório, você como fisioterapeuta, uma paciente que tem dor articular. Então, você pode usar o BPC e você pode usar o GHRP6. Então, você não precisa usar uma forma, um mecanismo de ação só dos peptídeos, tá certo? Agora, se chega para perder peso, ou quando vai para algum outro médico e o menino chega e quer ganhar massa muscular, o raciocínio é completamente diferente, entendeu? Então, vai depender do médico e do objetivo. Você quer perder peso também, então você vai usar para perder peso. Você sabe que os peptídeos são usados para perder peso. Agora, no frigir dos ovos, em resumo, tudo isso gira em torno do quê? Se você tem a nível de GH, você vai melhorar a sua função mitocondrial, você vai ter o quê? Uma melhora da sua fisiologia. Então, tudo isso vai funcionar melhor. Então, o que eu quero dizer é que, de novo, nós vamos cair na questão da base celular, que são as mitocôndrias, aonde ele vai agir. Tá certo? Quer dizer, de uma forma ou de outra, onde é? Os fatores de crescimento vascular, os fatores de crescimento epitelial. Então, eles vão agir exatamente a nível da mitocôndria. Tá? Eu tenho outra dúvida. Diga. Surgiu agora. A gente recebe em consultório muito paciente que faz infiltração, né? Em joelho, principalmente, etc. Na verdade, os peptídeos, eles vão agir de forma sistêmica. Então, você, utilizando, ele vai agir tanto em miocárdio, né, em músculo cardíaco, vai agir em articulação, vai agir em pele e vai agir em tudo. Em relação a esse, vamos dizer, não é nem colágeno que utilizam, mas o paciente chega lá falando, eu fiz a aplicação, meu médico aplicou colágeno, ele disse que vai, né, lubrificar. Qual a sua opinião em relação a essas infiltrações que são feitas, né, em articulações e em relação aos peptídeos de uma maneira sistêmica, o uso de uma maneira sistêmica? A gente sabe que, lógico, a maneira sistêmica é a melhor, mas em relação a rapidez de sintomatologia, por exemplo. Então, vamos tentar te explicar para você. Quando você fala de novo, você está levando para a área de estética. Então, a gente tem que pensar sempre o seguinte: a célula tem uma estrutura, ela tem que se manter. E ela se mantém equilibrada através da matriz celular. Essa matriz celular está entre as células, que faz com que a célula tenha sua forma, sua organização. Tá certo? Um dos componentes disso é o ácido hialurônico, tá? Que vocês utilizam normalmente como preenchimento. Mas o ácido hialurônico, já, na verdade, é mais para polissacarídeo, mais um açúcar. Aí você coloca ele também como preenchimento, tá certo? Dentro dessa matriz celular, como falei anteriormente, você tem vários tipos de peptídeos ou proteínas, tá certo? Aí você tem a elastina, você tem o colágeno, você tem vários tipos. Você tem que usar todos os métodos. Quer dizer, se eu quero ter um paciente que ele é mais idoso, ele é mais amplo, ele é mais sintomático, ele tem mais queixa. Então, o ideal é que esses pacientes usem algo sistêmico. Não, você tem um paciente que é mais localizado, o problema dele é uma ruga. Você pode fazer o seu preenchimento com o PRP, que é outra forma também de estimular o crescimento de fibroblastos, tá? E você tem várias outras técnicas, que eu estou vendo o Carlinhos aqui na minha frente também, que já fez várias vezes, né? E que são estimulantes, e Priscila também gosta muito de colocar isso em prática, que é o esfoliamento para você estimular, tirando a epiderme, para que a derme produza também, tá? Então, na verdade, você tem que usar um pouco de um pouco de cada um, tá certo? O importante hoje é a gente entender que nós temos hoje uma química, uma droga liberada, legal, que tem muito pouco efeito colateral, que é barata, que é fácil de utilização, e que tem um efeito amplo e uma melhora muito grande, e que você vai melhorar como um todo, e você vai melhorar o seu corpo como um todo. Porque imagine, se sua pele está boa, sua célula está boa, você não pode esquecer que o peptide age no cérebro para ansiedade, para depressão.
você usa peptídeos para cicatrização. Por exemplo, você tem um atleta, então você tem peptídeos específicos para cicatrização de atletas. E nesses casos, você pode usar subcutâneo longe ou próximo à lesão. Tá certo? Você também pode usar próximo à lesão para facilitar a cicatrização ou a melhora do paciente. Quer dizer, você tem na sua mão hoje uma gama de substâncias. Eu diria para você que hoje, em média, você tem de 200 a 500 que são liberados e você pode usar para várias funções. E aí, óbvio, que só o seu dia a dia, só a sua experiência que vai te dar o retorno que você tanto quer. O importante é que vocês entendam, é novo aqui no Brasil como é novo nos Estados Unidos. É novo no mundo inteiro. É uma droga nova no mundo inteiro. Não há muito tempo que se utiliza isso. E se liberou agora porque, como tinha essa coisa de ficar seguro por causa do GH, das contraindicações do GH, hoje a gente conseguiu uma forma de estimular de forma fisiológica o crescimento do seu corpo, a maturação do seu corpo, a proliferação do seu corpo, a manutenção da sua célula, sem ter efeito colateral importante. Tá. Alguém perguntando? Alguém quer perguntar, gente? Só eu fiz pergunta aí. Carla, peraí que eu vou abrir. Vá, Carlinha. Estou ganhando aí algumas coisas, mas enfim. Vocês falam muito, né, de fator de crescimento, de estímulo mitocondrial, de efeito sistêmico, e tudo isso que você fala, eu só penso no ozônio, né, que é o que eu estou trabalhando muito agora. Então, eu queria perguntar aí para você ou para Zé, de que forma o ozônio ele estimula o fator de crescimento e melhora essas funções celulares? Vamos te explicar direitinho. Ó, vou te falar. Os peptídeos, como também o ozônio, a gente usa uma palavra chamada pleiotrópicos. O que são pleiotrópicos? É quando você tem algo que age no corpo como um todo. Então, você tem receptor para peptídeos em todas as células do seu corpo. Então, você vai ter o estímulo dessa mesma forma. E os receptores estão nas membranas celulares. E aí você vai ter o estímulo na sua mitocôndria que vai fazer funcionar. E qual é o objetivo do ozônio que você tanto trabalha? É que você vai inibir, quer dizer, você vai usar o seu o oxigênio livre, vai se juntar ao radical hidroxila e vai ser eliminado como água. Então, de que forma você fez? Você melhorou o funcionamento mitocondrial. De que forma você fez o quê? Você diminuiu a quantidade de radical livre. Tá certo? E quando você usa o ozônio, você tem uma redução de radical livre. Ponto. Porque você melhora a função mitocondrial. Como é que você faz com o peptídeo? Da mesma maneira. Só que você faz de uma forma diferente. Você melhora a chegada de fluxo sanguíneo, você melhora o estímulo das células como um todo, mas sempre no receptor celular. E receptor celular mitocondrial. Porque a mitocôndria é quem gera o quê? O equilíbrio, a saúde do corpo nosso. O equilíbrio óxido-redução. Nós temos que ter noção que é importante ter a hidroxila também. Porque se você não tiver a aparição de radical livre, é que você não está metabolizando. Então você tem que ter um equilíbrio do radical livre e de você ter ele ser eliminado. Tá certo, não? Fui claro ou fui confuso? Deu para conseguir entender? Não, entendi que eles agem assim, no mesmo princípio, né? Agem nos receptores, fazendo esse estímulo de modo geral. Agora, quando você fala assim, que precisa ter esse equilíbrio dos radicais livres, qual a importância, então, dos radicais livres para manter esse Veja equilíbrio? bem, vamos fazer uma comparação em sua casa. Você come e você tem um lixo. Concorda? Então, se você não tiver lixo, é porque você não comeu. Então, na verdade, o radical livre é o lixo do seu corpo, que tem que ser eliminado. E aí você elimina através do ozônio, ou através do oxigênio, do von Ardenne. No caso, hoje, nós estamos falando dos peptídeos, entendeu? Então, você tem que entender que a gente fala muito mal do radical livre, óbvio, que ele é o que é ruim, é o lixo que a gente produz. Nós temos que fazer o quê? Quando somos jovens, que nossas peles estão bonitas, o que está acontecendo? Os nossos fatores de crescimento estão estimulando os receptores, fazendo com que você tenha uma mitocôndria que esteja funcionando de maneira fisiológica, ok? Quando você envelhece,
você não tem mais a sua hipotálamo igual, você não tem a sua apófise igual, você vai ter uma queda importante a partir de 30 anos na produção do GH. Como consequência, você viu que os peptídeos giram em torno do GH. Então, a partir de 30 anos, há esse declínio. Para você ter uma noção, em média, quando você tem 25 anos, você produz em torno de 15 microgramas dia quando você faz os pulsos, e na minha idade, 55, eu estou produzindo 2 microgramas. Então, eu estou produzindo 7 vezes menos. Então, se eu estou produzindo 7 vezes menos, eu tenho uma capacidade 7 vezes de fazer o quê? De eliminar os lixos do seu corpo, que são os radicais livres. Agora, de que forma eu elimino esses radicais livres? Através do von Ardenne, através dos peptídeos, através da ozonoterapia? Então, você está usando uma outra ferramenta para fazer a mesma coisa, para você melhorar. Tanto é que você usa também, você sabe disso, o PRP com ozônio na questão da estética da pele também, com o objetivo de revitalização de pele também. Certo? Foi claro, Carla? Ou está confuso? Não, tá ótimo. Na verdade, é um indicador de metabolismo, né? O radical livre. Só é o que está funcionando, né? Isso. Mas é porque eu tinha entendido que precisava para ter um equilíbrio. Na verdade, não é que ele tem uma função, ele é um indicador de funcionalidade. Na verdade, você produz, você tem radical livre agora aí. Então, você tem que ter a produção e a eliminação dele. É isso que a gente fala como equilíbrio. Não tem como a gente não ter radical livre, entendeu? Isso significa envelhecer. Isso significa morte celular. Tá? E tudo que a gente está procurando fazer aqui é revitalização, tá certo? E a pele de vocês pensam sempre em aminoácidos. É isso que a gente tem em mente. Vocês podem usar esse aminoácido como creme, oral, líquido ou subcutâneo. Você tem várias formas de estimular. Ou mesmo traumático, a manual, que vocês têm estímulos hoje na estética utilizados para isso aí. Alguém perguntando? A gente tem 7 minutos. Se alguém quiser perguntar, pergunte agora. Porque, cara, você que fez essa pergunta agora, eu vou gravar no YouTube uma coisa muito específica de peptídeos, entendeu? Uma aula de 1 hora só de peptídeos. Aí eu acho mais bem localizado você ver, se você quer ver detalhes, nesse local. Porque aqui, como é rápido, e a coisa mais para a gente falar no geral, fica chato, fica maçante. Mas eu vou gravar domingo agora, uma aula só de peptídeos. Tá? Pergunta, Deise. Alguém mais quer perguntar, gente? Carlinha? Vai, Carlinha, pergunta. Ai, Deise, eu quero saber na prática, no dia a dia, como é que pode ser usado esse peptídeo para a pele? O que você quer? Qual é o resultado que você quer? Eu quero resultado de saúde em geral, mas também pele, cabelo. Então, vamos falar para você. Especificamente a pele, eu sempre costumo dizer que ela é a representação da sua parte interna do seu corpo. Se sua pele está bonita, o seu corpo interno está bem equilibrado. Se sua pele não está bonita, é porque você está em desequilíbrio interno, tá? O que você quer, na verdade, é pele, mas você quer pele e perda de peso. Não, você quer pele e ganho de massa muscular. Quer dizer, o que eu preciso dizer para você é o seguinte: depende do seu objetivo, porque eu vou escolher o peptídeo que é mais se indica a você. Tá certo? O importante é isso, é que você vai usar um peptídeo que vai se encaixar mais na sua queixa. Tá? Aonde mais você quer perder peso e ganhar massa muscular, por exemplo. Eu quero perder peso, ganhar massa muscular, melhorar meu cabelo, a pele e as articulações. E aí, nesse caso específico seu, o cara tá falando. Fala, Carlinha. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vai, Carlinha. E quanto tempo de uso para ver os efeitos? Então, você vai ter... Vamos pensar na produção rápido aqui, para vocês terem, tem pouco tempo. Mas, normalmente, nós temos 3 a 6 pulsos de GH por dia. Tá certo ou não? O resultado vem, em média, 3 meses. Com 3 meses, você já vê um resultado muito bom. Tá certo? Eu não estou falando que só em 3 meses vai aparecer. Porque eu digo isso como médico? Porque quando
a gente fala dos peptídeos, eu espero que o paciente faça as outras coisas também, né? Use alimento saudável, durma bem, e não adianta ele usar o peptídeo e não usar o polifenol, não comer, não se alimentar de maneira adequada, porque aí a demora vai ser, o tempo de retorno vai ser maior. E aí você usa o peptídeo, tem é diário, o paciente usa, como é que... Então, na verdade você usa, depende, na verdade você usa, quando você quer começar o tratamento, você usa 100 microgramas, 50 a 100 microgramas só à noite, 20 minutos, 30 antes de dormir. Sono, pele, tudo vai melhorar ali, perda de peso. Quando você quer algo mais amplo, que foi o seu caso, que você falou pele, cabelo, perda de peso, aí eu vou agir 3 vezes ao dia, tá? Eu vou usar os mesmos 100 microgramas, mas eu vou usar logo ao acordar, vou usar no meio da manhã e antes de dormir. Existe uma forte relação também com a alimentação, tá? Quando você for usar os peptídeos, é fundamental entender que tem que ter um espaço grande entre o uso do peptídeo e da alimentação. Então, a proteína é aquele que menos inibe, tá bom? Proteína você pode dar um intervalo de 20, 30 minutos. Tá. Mas quando você fala de carboidrato, quando você fala de gordura, principalmente gordura, você tem que dar um intervalo de 1h30 a 2 horas entre o uso do peptídeo e a sua alimentação. Como exercício físico também, tá certo? Não. Você tem outros elementos químicos que você pode usar também para estimular os seus peptídeos. E você sabe, o jejum intermitente, coenzima Q10, a vitamina D, tudo isso também vai estimular que o seu corpo produza. Agora, só para finalizar, Deise, no seu caso, eu vou usar o que age de cima para baixo, hipotálamo, hipófise, e vou agir de baixo para cima. Porque você quer uma coisa muito ampla. Você não quer uma coisa muito mais simples que um creme vai resolver ou uma cápsula vai resolver você. Tá? Então, mas... tem que saber até que tipo de colágeno você vai fazer. Por exemplo, o colágeno que tem na articulação que você quer tratar seus pacientes é o colágeno tipo 2. Isso. Mas quando você fala de coração, você já não está falando desse tipo de colágeno. Por isso que a gente tem que saber quantos tipos de colágenos e aonde você quer que você melhorar. Se é no coração, porque o colágeno do coração é o tipo 1. Diga aí, Deise. Eu esqueci. Não, na verdade, o que eu queria dizer é algo meu, né? Então, assim, eu tenho mais de 40 anos e uma coisa que as pessoas observaram muito depois que a gente faz uma alimentação boa, depois que eu diminuí também meu nível de atividade física, não sou mais atleta, e depois que eu iniciei a fazer a ozonioterapia, os protocolos certinhos, a pele foi a coisa que as pessoas mais notaram. Né? Então, isso é importante, esse conjunto de estratégias que a gente vai utilizar, além de toda a suplementação. Gente, tá acabando o tempo, a gente tem menos de um minuto. O que você falou aí é o seguinte, então, na verdade, o que você fez com a mudança de hábito, e se você medir o seu peptídeo, a melhor maneira de medir peptídeo é através do exame de sangue mesmo que você tem, tá certo? Você viria que antes ele estaria mais baixo, e depois da mudança de hábito, ele aumentou. Isso é importante que você entenda, que iria medir e você iria ver isso. E a pele é nosso carro-chefe, né? É a coisa que das mulheres, né? Que todo mundo olha para sua pele. Até o médico olha para a pele quando o paciente chega. A primeira coisa que ele nota é a pele, né? E isso diz muito da saúde da gente, né? Então, assim, você avaliando uma pele, você avalia também internamente o paciente. Então, essa é a importância. Nunca se esqueçam que a sua pele é o órgão desintoxicador maior que você tem no corpo. Você tem em torno de 800 metros de pele. Então, é o maior órgão desintoxicador. Maior que, inclusive, que o intestino. Tá certo? Não. Então, o que você falou tem isso aí. Por isso que você vai ver nele a melhora ou não melhora. E vocês, mulheres, tem um outro grande problema, é que o problema hormonal de vocês vem antes. Tem com a TPM, que é o melasma também, né? Então, as manchas que vocês têm, que nós não temos, é uma outra... Acabou.